Olá, queridos, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo sem postar, aqui estou eu mais uma vez. Primeiro eu quero dizer que eu estou um pouco afastada aqui do canal, justamente porque eu estou fazendo doutorado. E eu não quero te alarmar não, mas é muito difícil. São muitas leituras que a gente tem que fazer e é por isso que eu estou até um pouco atrasada com aquela promessa que eu coloquei lá em cima, dizendo que eu tinha um vídeo novo por mês. Às vezes não dá nem isso. Mas estou aqui agora para me redimir. Quero apresentar para vocês um autor muito legal, que eu tenho conhecido cada vez mais aqui no doutorado, né? O nome dele é Marco Lucchesi. Marco Lucchesi é um erudito. Ele é tradutor, ele é poeta, é um escritor ainda vivo e é o presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma publicação intensa. Todos os anos, assim, durante muitos anos, ele começou a fazer as suas publicações. Sai coisa nova dele o tempo todo. O mais interessante é o modo como ele escreve, ele é muito erudito. Eu quero apresentar para vocês, aos poucos eu vou apresentar a trilogia. Mas hoje eu quero apresentar para vocês esse que é o último livro dessa trilogia que ele faz, tendo ambientada a antiga cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos o livro que foi lançado pela Rua do Sabão, em 2020, se chama Adeus Pirandello. É um livro muito interessante, ele tem uma maneira muito diferente de remontar o passado e assim, como você está vendo, eu li pelo Kindle. Eu fiquei sabendo por meio de um grupo de estudos que ao ler pelo Kindle a gente perde um pouquinho da pessoalidade que o Marco Lucchesi faz nessa obra especificamente, em que ele coloca algumas partes do livro com letra de mão. Mas, por outro lado, a versão Kindle não perde em nada no sentido do conteúdo. Portanto, ainda sou a defensora do Kindle e acho que vale a pena você também investir nisso. Certamente em breve vou fazer uma postagem sobre como você pode utilizar mais e melhor as funcionalidades do seu Kindle. Bem, mas vamos à obra. Essa obra, então, foi lançada em 2020 pela Rua do Sabão, como eu disse, e ela é o último livro da trilogia. O primeiro livro da trilogia foi lançado em 2010, chama-se O Dom do Crime. O segundo livro da trilogia foi lançado em 2013 e se chama O Bibliotecário do Imperador. Em breve vai sair aí uma resenha do bibliotecário, esse daí eu já li. E hoje eu quero então apresentar para vocês o Pirandello. Para quem não sabe, o Pirandello foi um grande dramaturgo internacionalmente conhecido, ele era italiano, mas internacionalmente conhecido. Ele teve obras importantíssimas nessa área do teatro, teve muito reconhecimento, sobretudo na década de 30, quando ele veio para o Brasil. Essa obra então conta uma das vezes que ele veio para o Brasil, inclusive retrata algumas coisas voltadas para o meio artístico em que o Pirandello se inseria. Dessa vez ele veio com a sua musa inspiradora, Marta Aba, uma atriz renomada, também muito premiada, para quem ele escreveu vários papéis de suma importância. O livro tem algumas peculiaridades. Por exemplo, todos os títulos desse livro, se você for olhar, ele tem assim uma referência ou uma inferência musical. Sim, o Marco Lucchesi, além de ser tudo isso que eu já falei para você, além de falar mais de 20 idiomas, né, de entender mais de 20 idiomas, o Marco Lucchesi também é músico. E por ser músico, ele se inspirou e fez essa obra toda até em tom meio que de tragédia em alguns momentos, pensando um pouco na velhice do Pirandello, na sua reclusão também, em alguns momentos de reclusão, em alguns momentos de reflexão. Pensando em tudo isso, ele colocou todos os títulos, ou praticamente todos os títulos do livro, como sendo referenciais à música. Então você vai ter logo no início o prelúdio, você vai ter a coda, você vai ter em alguns momentos figuras musicais como semifusa e entre outras coisas. Uma das sacadas mais interessantes que esse livro traz, além dessa questão da musicalidade que perpassa todas as linhas do livro, é também
a parte da contextualização oculta que o autor coloca ali no livro. Como assim? Acontece que no meio da obra, eu vou mostrar aqui um trechinho para você ter uma ideia do que eu estou falando, mas no meio da obra a gente vai perceber o seguinte, que vão ter... Quer ver? Aqui, ó. Aqui peguei um momentinho aqui só para você ter uma ideia, na página 6. Você vai ter esse estilo aqui. Eu queria mostrar para você aí, não sei se você consegue enxergar, mas aqui tem um colchete. Antes dessa palavra grande, que é um título, né? Ele separa assim em pequenos títulos, por isso que o livro fica ventilado, ele fica solto, sabe? Essa palavra aqui que está nesse título, ela está com um colchete, que é justamente uma maneira dele parar um pouco a história do Pirandello e pensar na sua própria história, no seu contexto. Ele está vivendo, então, em pleno auge da pandemia de Covid-19. E aí, esse trecho especificamente, ele vem fazendo alguns pequenos respiros no meio da obra para falar um pouquinho sobre como está sendo viver em isolamento, como estão acontecendo... Ai, que droga, o gás justo agora. Como está sendo o cotidiano dele em isolamento, ele que é músico, ele que é professor e que tem a sua vida profissional e social muito requisitadas, do nada, de repente, ele se viu recluso lá no apartamento, na casa dele, né, e passando o tempo todo por meio de informações contraditórias acerca do uso ou não das máscaras, a crise do oxigênio, da mortandade que gerou a pandemia durante esse período terrível do início de 2020 até agora 2021. Então é um livro super atual em muitos momentos e trata também dos assuntos mais voltados para o Rio de Janeiro da década de 30. Então ele fala de alguns locais públicos, como por exemplo a biblioteca do Rio de Janeiro, como por exemplo os hotéis e a alta sociedade do Rio de Janeiro daquele período. Para concluir essa obra, né, eu queria então fazer uma pequena recomendação aí, justamente para nós, educadores e educadoras que somos, né, no sentido de como utilizar uma obra dessa. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar um pouquinho sobre para que a gente pede um livro para o nosso aluno ler. Qual o objetivo? A ideia é a seguinte, é que nós precisamos realmente pensar o que esse livro vai trazer além daquilo que está escrito. E é justamente o que a gente se depara aqui com o livro do Marco. Ao mesmo tempo em que ele apresenta algo que está bem palpável, ele vai também dando algumas dúvidas para o leitor. Por exemplo, será que realmente o romance entre o Pirandello e a Marta, de fato isso existiu, não existiu, é mito, é fake ou fato, né? Então é para a gente pensar um pouquinho assim, porque os livros eles não podem dar todas as respostas, eles precisam deixar algumas dúvidas também. E são essas dúvidas que motivam, talvez, os nossos alunos a pesquisarem um pouquinho mais. É isso que um livro com bastante erudição traz. Ele não tem uma linguagem muito difícil, porém, a maneira como ele é organizado faz com que a gente pense um pouquinho e saia um pouquinho do convencional, do comodismo, da nossa zona de conforto, sabe? E uma última reflexão, e eu acho que isso é até uma indicação, eu mesma vou tentar fazer isso com os meus estudantes, é justamente ler esse livro pelos colchetes. Ou seja, ler esse livro pelas pausas que ele faz, que são justamente as pausas que fazem essa contextualização, não da obra, não do Pirandello em si, mas do autor e onde o autor estava, o que ele estava fazendo, essa coisa toda. Eu acho que isso tudo vai fazer com que a gente realmente entenda um pouco melhor aí o livro, não só o livro do Pirandello, não só o contexto desse autor, mas principalmente a gente entenda o nosso próprio contexto, o quanto esse livro vai dialogando, se comunicando com o nosso aluno, primeiro conosco como leitores e depois com os nossos alunos também. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha, foi uma pequena resenha para retomar os conteúdos deste canal. Não se esqueça de curtir, de dar um joinha, de se inscrever aí para que o canal cresça mais e mais. Tudo bem? Aquele abraço para você. Tchau, tchau.